a igreja como luzeiros, nos transformando, Senhor, em nome de Jesus, dia após dia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz de Jesus, amados. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 27. Salmos de número 27. Ao que o Senhor tem colocado no meu coração nessa tarde, diante da situação que nós vivemos e muitas vezes nos encontramos, amados. Quando nós olhamos para os Salmos, na grande parte deles, nós podemos nos identificar claramente com situações da alma do homem, aonde o salmista Davi, principalmente um dos mais expressivos escritores e poetas dos Salmos, ele traz uma reflexão e uma análise sempre da alma do homem em contraste diante da presença de Deus. Interessante que os Salmos de Davi, principalmente, eles têm uma característica. Eles apresentam um quadro da necessidade da alma e uma realidade a respeito do Senhor, do caráter do Senhor, do propósito do Senhor e da ação do Senhor no coração do homem. E no Salmo 27, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses e não me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor e tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu quero repetir esse último versículo. Espera, pois, pelo Senhor e tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amados, quando Davi está escrevendo isso aqui no início, ele trata aqui de uma questão que é muito clara, muito nítida. Ele está, na verdade, exaltando o caráter de Deus. Ele está reconhecendo que na sua vida, a sua esperança, a sua firmeza, o seu lugar seguro é o Senhor. Ele está reconhecendo que Deus é a sua fortaleza, que a sua salvação vem do Senhor. E esta consciência que ele tem, essa convicção que ele apresenta, ele declara com todas as suas forças, num tom de louvor, de gratidão e até mesmo num tom de coragem e ousadia, quando ele diz: ainda que os inimigos se levantem contra mim, ainda que a guerra por todos os lados vier contra mim, eu sei em quem me refugiar. Ele está muito convicto da sua situação, porque ele está muito convicto de quem é o seu Deus. Isso é fé. Isso é o conhecimento que ele tem de Deus, e um conhecimento não apenas interno, mas externado, dito, proclamado. Agora, amado, nesse mesmo momento, Davi consegue sair de um extremo ao outro, aonde ele consegue entender, se posicionar em Deus, dizer que de Deus vem a sua salvação e a sua confiança.
no mesmo momento, na mesma situação, no mesmo salmo, ele consegue se colocar num lugar de extremo desamparo. Ele se enxerga num lugar de angústia, de aflição, aonde por um momento ele perde aquela consciência de onde está o Senhor, em função das adversidades, em função dos seus problemas aqui retratados, e ele começa a se sentir como alguém que foi esquecido. E muitas vezes, amados, essa é a nossa realidade. Nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conseguimos adorar, cantamos, louvamos, engrandecemos, somos gratos, mas neste mesmo momento, no mesmo instante que temos esta ousadia, essa firmeza, essa confiança, nós muitas vezes nos encontramos num lugar de angústia, de aflição, nos encontramos num lugar de lutas e dificuldades. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Nós nos encontramos muitas vezes cercados por inimigos esses que até mesmo se levantam contra nós com mentiras, com acusações, com difamações. Nós estamos muitas vezes num lugar de incertezas. São incertezas no trabalho em função da crise que assola o país, são incertezas muitas vezes nos relacionamentos, porque como a sociedade está tão desestruturada, nós já não sabemos em quem confiar e com quem contar. Nós perdemos a credibilidade nas instituições, nós não conseguimos enxergar no governo municipal, estadual, federal, uma solução. Isso nos traz angústia, nos traz desespero. Os economistas, amados, trabalham em cima de expectativas. Então eles trabalham em cima de uma possibilidade de mudança de cenário, e nisso eles colocam a sua confiança. O que Davi está falando aqui, num outro sentido, é o seguinte, que ele coloca a sua confiança e a sua expectativa em alguém em quem ele conhece, que é o Senhor. Mesmo quando ele se coloca diante dessa circunstância. E a pergunta que eu faço aqui, amado, é até que ponto, em meio às nossas lutas diárias, nós conhecemos realmente o caráter do Senhor? Em quem nós temos colocado as nossas expectativas? A sociedade diz por aí, amado, que nós precisamos ter ânimo, porque as coisas vão melhorar. Agora, esse ânimo que se diz por aí, é um ânimo que é vinculado à alma, a puro sentimento. É um ânimo trabalhado, muitas vezes, em reuniões de encontros motivacionais, que nos colocam sempre na expectativa de realizar algo, na expectativa de concretizar, na expectativa de construir. E muitas vezes, amado, quando essa expectativa ela é frustrada, nós nos encontramos em desânimo, em depressão, em angústia, em tristeza. E este sentimento que vem sobre a nossa alma nos coloca num lugar escondido, recluso, fechado em nós mesmos. Nos coloca numa situação onde nosso poder de reação vai se esvaindo pelos dedos. Agora, amado, o que Davi também diz, no versículo 14, aqui que eu quero me fixar nessa noite, é o seguinte: espera pelo Senhor e tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor. O que Davi está dizendo, amado, é que o ânimo que nós precisamos, esta reação que nós precisamos, ela não pode estar firmada numa expectativa unicamente da alma, da nossa experiência, do que os economistas, especialistas estão dizendo, mas o nosso ânimo, essa força que vem de dentro, essa capacidade de entendimento, de reação, tem que estar relacionado ao conhecimento que nós temos do caráter de Deus. Isso é ânimo. Ânimo é quando nós colocamos o nosso coração e a nossa esperança no caráter do Deus que nós servimos, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Ânimo, amado, é uma reação da alma que nos desperta. Já aconteceu contigo de acordar um dia e dizer assim: hoje eu estou meio desanimado. Vai perdendo as forças, tu está mais devagar, tu já reage diferente, não é assim? E normalmente o nosso ânimo está relacionado a quê? Aquilo que nós criamos como expectativa. Agora, amado, o que a palavra de Deus diz é que o ânimo, esse que Davi está falando, ele não vem das expectativas que nós criamos, das nossas circunstâncias. Esse ânimo vem de um conhecimento revelado pela palavra de Deus a respeito de quem é o Senhor na nossa vida.
Porque esse ânimo, ele é fruto da ação do Espírito Santo na nossa vida, independente das circunstâncias. Aleluia! Então eu quero que você abra comigo em João, capítulo 16. Quando nós vivemos a vida unicamente por uma perspectiva natural, a nossa tendência é ter os olhos voltados sempre para o presente, sempre para o momento de hoje. E se hoje a circunstância não é favorável às minhas expectativas, o meu ânimo, ele é altamente influenciado e a minha vida tende a parar. E a tristeza, a angústia, a depressão, até mesmo a ansiedade, a agitação interior tomam conta de mim. Agora, amado, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem que ser vivida numa perspectiva não temporal, ou seja, não apenas olhando para o tempo presente, no sentido de tempo natural, mas viver uma vida voltada para o tempo de Deus, aonde o Senhor está trabalhando, aonde as ações são oriundas, elas se originam, elas começam justamente na presença do Senhor, no trono de Deus para a nossa vida. É aqui que os nossos olhos têm que estar colocados, não numa circunstância natural. Jesus diz o seguinte em João, capítulo 16, verso 33. Depois de falar a respeito da vinda, do conselho, da ação do Espírito Santo na vida do homem, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Interessante, amado, é que Jesus coloca ali aflição vinculado à paz. A questão que me chama a atenção é a seguinte: como que naturalmente falando, nós podemos ter paz em meio à aflição? É impossível. Quando nós recebemos uma notícia ruim, quando uma catástrofe, vamos assim dizer, vem sobre nós, quando alguma coisa inesperada se apresenta diante de nós, a nossa reação sempre é, se ela for apenas natural, aflição, tristeza, decepção. E que Jesus está dizendo, amado, é que as aflições, elas fazem parte do nosso cotidiano. Que os momentos de dificuldade, eles estão acontecendo, e eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, vão acontecer. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, eu quero te dizer, amado, não é a primeira vez, e também não vai ser a última vez. Porque as aflições, elas estão aí. São aflições relacionais. Casamentos que entram em momentos de dificuldade. Tem gente que pensa que casamento é só mar de rosas. Não é. Casamento também passa por um tempo onde aquela rosa perde um pouco as pétalas, fica só o espinho, falta comunicação, dá uma dificuldade, e aí Deus coloca diante de nós ali um retiro de casais em agosto, que é um refúgio. Ó, fica a dica. Amém? Relacionamento com os filhos da mesma forma, aflições vêm, relacionamentos profissionais, e essas crises vão se abatendo, amado, sobre a nossa alma, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas decisões. Agora o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, no mundo vocês vão passar por isso, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa frase, amado, é a conclusão de um ensino a respeito da presença do Espírito Santo na vida do homem. Quando ele fala do Consolador, o ânimo que nós precisamos ter, que Davi estava falando, amado, que vem do Senhor, está relacionado à ação do Espírito Santo no nosso coração. A revelação da palavra de Deus, há uma firmeza, não nas circunstâncias que nós vivemos, amado, mas no caráter de Deus. Se nós estamos firmados
como pessoas naquilo que a sociedade está dizendo, se nós estamos firmados como pessoas naquilo que a mídia está dizendo, a nossa casa não tem estrutura, não tem fundamento, não é sólida, a nossa vida ela tem que estar fundada na palavra de Deus, para que esta visão espiritual possa nos colocar, amado, no centro da vontade do Senhor para nós. Por isso que Jesus está falando o seguinte, olha, existe uma paz em mim, que se manifesta no meio das aflições. Existe uma paz em mim, que se manifesta no meio da dificuldade. Existe um momento onde tu não vai ter, humanamente falando, recurso, que tu não vai ter força, que tu não vai ter saída, que as circunstâncias vão ser contrárias, que o vento vai ser contrário, mas eu quero te dizer, tenham paz em mim, porque de mim eu sou o príncipe da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Os discípulos estavam num barco, amado, agitados pelo vento, homens experientes na navegação. Conheciam tudo sobre vento, ondulação, sobre como navegar contra o vento, inclusive. Mas houve uma tempestade, houve uma circunstância adversa, que aqueles homens estavam apavorados, que eles não sabiam o que fazer. Sabe, amado, existem momentos na nossa vida que a nossa experiência não vai nos ajudar. Que os nossos diplomas, muito menos. Que a nossa expressão intelectual não vai encontrar uma saída lógica, matemática, histórica, científica. Aonde todos os nossos conhecimentos, eles vão ser nada diante deste momento. Era o que estava acontecendo com os discípulos ali. Mas a palavra de Deus diz que Jesus estava presente. Ele estava ali naquele barco. E a Bíblia diz, amado, que ele estava dormindo. Você pode imaginar isso? O barco balançando de um lado para o outro. Vento, onda, água, gritaria, tumulto. Porque na crise acontece isso, né? É gritaria, é tumulto. A gente já não conversa, já não pede mais por favor. Vamos lá, temos que resolver. Vamos lá, joga água para fora. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Existem momentos, amados, que Jesus, ele está presente na nossa vida. Ele está conosco na crise. Ele está ao nosso lado na aflição. Mas aparentemente, ele está dormindo. Ou seja, ele está em silêncio. No momento, amado, que Jesus se levanta naquele barco, ele se levanta e ele não fala nada para os discípulos, a não ser homens de pequena fé. A Bíblia diz que Jesus se reporta ao vento, que Jesus se reporta à circunstância, que Jesus se reporta àquilo que estava acontecendo, e ele repreende o vento, ele repreende a tempestade. Eu quero te dizer, amado, nessa noite, que o Senhor Jesus, ele está contigo, viu? Ele está contigo nessa dificuldade. E ele vai se levantar na hora certa, e ele vai repreender essa dificuldade, ele vai parar com esse tumulto, ele vai calar essa voz. O que nós precisamos entender, como Davi entendeu, é o seguinte: espera, pois, Como é difícil, amados. Como é difícil esperar pelo Senhor. Aliás, é difícil esperar para qualquer coisa. Não é verdade? A gente está na fila do banco, tem 2 pessoas na frente, 3 atendentes trabalhando já quase 6 horas direto, e nós olhamos para o relógio. Não vai dar. Que demora? Que demora isso? Que demora isso? Que demora isso? Como demora? Nós vamos fazer qualquer outra coisa, amado, que nós dependemos de entrar numa fila de espera e esperar a nossa vez. Já é motivo de reclamação. E muita gente não entra em fila, não porque não quer o produto, não porque não quer o atendimento, é porque não quer esperar. Eu não vou esperar. Eu vou pedir por telefone, aí liga. Vai demorar 40 minutos. Eu não quero. Porque nós não queremos esperar, amados. Agora, amado, existe um segredo na espera que trabalha o nosso ânimo. O segredo da espera que trabalha o nosso ânimo, amado, é que nós vamos conhecendo o caráter de Deus. Nós vamos conhecendo o Senhor intimamente. Ele vai se revelando a nós. E, por incrível que pareça, uma das formas pelas quais Deus se revela é pelo silêncio.
Quando Elias estava naquela caverna, a Bíblia diz que houve ali um fogo, houve um vento, houve um barulho, e não era o Senhor falando. Mas no momento em que Elias, ele ouviu um sussurro, um suave, ele ouviu um silêncio, ele ouviu uma quietude, ali ele ouviu a voz do Senhor. Amado, nós precisamos aquietar o nosso coração para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a direção do Senhor nos dizendo o que fazer no momento da aflição, no momento da angústia. E o que Davi diz, amado, é que o seu maior desejo, no momento em que ele estava se reportando ao Senhor, no momento em que ele está dizendo para si mesmo que ele precisa de ânimo, ocorre ao meu coração, ou seja, ele escuta uma voz falando dentro dele: buscai a minha presença. Porque na presença do Senhor, nós somos animados. Romanos capítulo 8, abra comigo. Eu quero ler alguns versículos aqui que tratam dessa realidade, amado. Que tanto Davi como Jesus estão falando, que na verdade muitas vezes o Senhor vai nos ensinar nos momentos de aflição, e que nós temos que ter os nossos olhos voltados não para circunstâncias naturais, temporais. Paulo diz em Romanos 8, versículo 18, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, podemos dizer assim, amado, que as angústias, que as aflições, que as crises, que os temores, que as dúvidas, que as faltas de resposta, que as faltas de soluções que eu tenho no tempo de hoje, no momento que eu estou vivendo, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E ele está falando isso a respeito da ação do Espírito Santo. Ele diz no versículo 16, volte um pouco: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O nosso ânimo, amado, não vem de uma expectativa unicamente da alma, de uma circunstância que pode ser mudada pela interferência de alguém. O nosso ânimo vem de um conhecimento revelado da palavra de Deus, de que o nosso Senhor é conosco, pelo seu Espírito Santo em nós, e Ele não nos desampara. Ele está conosco, Ele se revela a nós. Por isso que nós podemos fechar os nossos olhos, amados, para essa circunstância, eu estou falando espiritualmente, e olhar acima delas, porque o Espírito Santo trabalha em nós para nos mover além daquilo que nós podemos ver. Eu quero te levar nessa noite pela fé, amado, a você olhar além da sua circunstância. Eu não sei o que você está vivendo. Eu posso dizer o seguinte: eu sei o que eu estou vivendo. E alguém em certo lugar já disse que antes da gente falar para lá, o Espírito Santo fala para cá. Então, à medida que eu estou te falando isso, o Espírito Santo também tem falado comigo a respeito dessa verdade. Eu preciso colocar os meus olhos naquilo que o Senhor está fazendo, não num plano natural, mas num plano espiritual. E o ânimo que eu preciso vem do caráter de Deus. Aleluia! Versículo 31 do mesmo capítulo 8. Paulo continua falando a respeito deste entendimento, de olhar para Cristo, de olhar para o Senhor espiritualmente, em meio às aflições, recebendo revelação pela palavra, a respeito de um ânimo no Senhor. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero parar aqui um pouco, amado, porque muitas vezes nós pegamos esse texto que diz que nós somos mais do que vencedores e colocamos isso numa classificação fatalista, ou seja, eu não vou passar por luta, eu não vou passar por dificuldade, eu não vou passar por angústia, porque Cristo morreu, Cristo venceu, para mim está tudo certo. Não. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que em todas estas coisas, que coisas? As que ele disse antes. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nestas coisas, nós somos mais do que vencedores. E ele continua dizendo no 38, porque eu estou bem certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo aqui, amado, é uma declaração de fé e de ânimo que vem a respeito do caráter de Deus, que não muda. Então, amado, nós estamos entendendo nessa noite que o Senhor não muda. Ele não muda porque nós enfrentamos problemas. Ele não muda porque nós enfrentamos dificuldade. O que Davi está dizendo no Salmo 27 é exatamente isso. Eu sei quem é o Senhor, eu conheço, eu desejo estar na tua presença, eu desejo estar na tua casa, ainda que eu passe por dificuldade, ainda que os inimigos me cerquem, ainda que eu me sinta desamparado, angustiado, triste, eu sei quem é o meu Deus, e porque eu sei quem Ele é, eu consigo entender o espera até que Ele se manifeste com vitória na minha vida. Porque eu sei quem é, eu conheço. Eu quero ler mais um texto, amado, 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 16. O pastor falou sobre 2 Coríntios 6, hoje de manhã. E eu estava meditando enquanto o pastor falava aqui, que 2 Coríntios, amado, as palavras que mais aparecem são angústias, tribulações, perseguições e aflições. No capítulo 4, no verso 16... Paulo começa dizendo assim, ó, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que ele está dizendo é o seguinte, amado, que as angústias, que as aflições, que as crises nos afetam exteriormente, nos afetam até o limite da alma, até o limite dos sentimentos, até o limite da expectativa. Nós somos afetados até a alma. Agora Paulo fala que existe um homem interior, um homem espiritual, alguém dentro, que parece que a expressão que eu quero usar aqui, que é blindado, que não pode ser atingido, não pode ser enfraquecido pelas circunstâncias externas. Então ele diz assim, ó, nós não desanimamos em hipótese alguma. Nós não desanimamos pelas angústias, nós não desanimamos pelas crises, nós não desanimamos pelas dificuldades. Em outras palavras, nós não paramos quando temos crise, nós não paramos quando temos tristeza, nós não paramos quando temos angústia, nós não paramos quando temos uma necessidade, porque tudo isso é externo. Não desanimamos, ainda que externamente eu possa me sentir enfraquecido, na minha alma, nas minhas emoções, o meu interior se renova de dia em dia. E ele diz, por que o interior se renova?
O interior se renova, não porque ele está dependendo de uma circunstância mudar, não porque ele está dependendo de um marido que é violento se acalmar, ou de uma esposa que é relapsa com a sua casa, mudar de comportamento. Não, ele se renova porque ele não está olhando para estas circunstâncias, ele está firmado numa palavra que o caráter de Deus não muda para com ele, que ele pode esperar pelo Senhor e ter o seu ânimo renovado pela palavra de Deus no seu interior. Você entende isso, querido? Muitas vezes nós estamos esperando que as coisas mudem do lado de fora, e não é do lado de fora que as coisas têm que mudar, é do lado de dentro. É o nosso coração, é o nosso entendimento. E aí Paulo diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são finitas, elas terminam, elas um dia vão acabar, mas Paulo está dizendo que os nossos olhos espirituais têm que estar abertos para a eternidade, aonde ele diz assim, ó, as coisas que nós não vemos, elas são eternas. É o caráter de Deus, amado. É o Senhor. O que Davi está dizendo no Salmo 27 é o seguinte, é só o Senhor que pode me dar ânimo. É só o Senhor. E eu quero que você entenda isso essa noite. Vamos nos colocar de pé. Chamar o louvor aqui. Eu não sei o que tem te desanimado nesses dias, mas eu sei de uma coisa, que o ânimo renovado vem do Senhor. Eu não sei o que está roubando a tua esperança nesses dias, mas eu sei de uma coisa, que aquele que renova a esperança é o Senhor. Eu não sei o que tem enfraquecido a tua fé nesses dias, mas uma coisa eu sei, aquele que acrescenta fé pela sua palavra na nossa vida é o Senhor. É o caráter de Deus, amado. E nós precisamos nos firmar naquilo que é verdade, naquilo que vem do Senhor, ainda que com os nossos olhos nós não tenhamos nenhuma resposta material. Sabe qual é o problema do desânimo? É que ele nos paralisa nas coisas visíveis, naquelas que nós não conquistamos visivelmente, que nós não conseguimos pegar. O desânimo nos para na expectativa frustrada de não ver as coisas agora, no presente. O desânimo nos para quando nós colocamos e projetamos no outro algo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. O profeta Abacuque, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Olha o cenário. Olha o cenário de um agricultor das terras de Israel que tinha o seu sustento do campo. O que ele está dizendo é o seguinte, ainda que eu não receba salário, ou ainda que o meu salário venha parcelado, ou ainda que a minha renda fique prejudicada. Está entendendo, amado? É o que está escrito aqui. Ainda que eu não consiga ter, ele continua dizendo, amado, ele vai mais fundo. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Em outras palavras, ainda que eu seja roubado, ainda que o pouco que eu tenha venha alguém e me tome, ainda que o pouco de esperança que eu tenho venha alguém e me tire, ainda que um pouco de alegria que eu tenha venha alguém e diga que não é verdade, e isso me produz uma tristeza.
Versículo 18 diz assim: todavia, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Sabe o que o profeta Abacuque está dizendo? O meu ânimo não está nas coisas que eu vejo, está no caráter do Deus que eu sirvo. Porque a expressão do Senhor na minha vida me torna capaz de andar sobre qualquer circunstância. É um andar de fé, amado.